olha só a estratégia que a esquerda está utilizando através dos meios de comunicação contra a direita, e a direita está mordendo a isca. Você já ouviu falar em dividir para conquistar? Pois é, aconteceu, e assim, quem deu notoriedade a essa frase foi o imperador Júlio César, e que falou para os seus comandantes: divide ad imperum, ou seja, divida e conquiste. Ele pega os grupos menores e não permite que esses grupos se juntem e criam conflitos para que esses grupos espalhados sejam fáceis de ser controlados. Por exemplo, nós temos aqui no Brasil a turma dos isentões, né, da direita. Nós temos o MBL, que é um centrão. Nós temos os bolsonaristas e nós temos aqueles que não são espectro do bolsonarismo. Então, se a gente pegar um de cada vez, vamos fazer com que o bolsonarismo fique cada vez mais fraco para a gente conquistar o bolsonarismo, que é o espectro mais forte. Você pode pegar os isentões, você pode pegar o MBL, você pode pegar qualquer um. Ninguém chega aos pés do bolsonarismo no Brasil. Nem o esquerdismo e o petismo. O espectro mais forte político hoje é o bolsonarismo. Pelo menos eu tenho essa visão. E aí o que nós vamos fazer? Não vamos deixar ninguém se aliar ao bolsonarismo. Aquele que for um espectro mais moderado, vamos tratar de colocar ele como traidor, porque a gente entendeu. A gente pega alguém, joga aquela pessoa como traidora, o bolsonarismo rechaça aquela pessoa e ele não se alinha. Porque se o bolsonarismo já é forte do jeito que é, imagina se o bolsonarismo aprender a dialogar mais, como está fazendo com o Ricardo Nunes. Né? Ricardo Nunes, como o Aldo Rebelo, ou seja, está trazendo gente que é de outro espectro. O Aldo Rebelo era do PCdoB, gente. Está entrando para o bolsonarismo. E a esquerda está pirando com isso. Então o que nós vamos fazer? Vamos dividir. E o alvo da vez é o Tarcísio de Freitas. Tá? É o Tarcísio de Freitas. Olha aqui, essa matéria do Metrópolis não tem outra finalidade senão criar uma briga, aproveitando a fala, que para mim uma fala, sabe, deplorável do Silas Malafaia, e criar mais um racha dentro da direita. Tarcísio é chamado de presidente por ex-ministro do Michel Temer. Embora publicamente negue os planos de disputar o Palácio do Planalto em 2026, ele falou: eu não quero. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, já tem sido chamado de presidente em eventos empresariais. Por quem? Olha, o Tarcísio foi chamado pelo Diogo Oliveira, que é ex-ministro do Planejamento do Michel Temer. O Tarcísio estava falando, de repente o ex-ministro falou: parabéns, presidente. Ok. O Tarcísio olhou assustado, mas faz sentido ele falar isso. Aí depois, para não criar uma confusão, você ficou assustado quando ele te chamou de presidente, Tarcísio? Tarcísio não precisa causar conflito com ninguém. Falou: não, é porque ele estava sem barba. E aí eu não vi quem era. Tá? Mas assim, uma matéria dessa aqui do Metrópolis não tem outro sentido senão criar conflito com a ala do bolsonarismo. E vai acontecer o tempo todo. Olha só, durante uma audiência, um repórter, né, o William Vac, que é da CNN, ele tentou jogar a pecha. Vamos jogar o Tarcísio contra o bolsonarismo o tempo todo. E aí, o Tarcísio já mandou logo: sou bolsonarista e vou continuar sendo bolsonarista. Diz Tarcísio de Freitas. Por quê? Porque ele está sendo alvo de críticas. Mas olha só, eu já falei, vou repetir para que não pairem dúvidas. Para mim, o Tarcísio de Freitas é um dos políticos mais tops da atualidade. Eu gosto do cara, acho ele moderado, sabe? Acho ele que ele sabe agir na hora certa. Eu gosto de estratégias políticas inteligentes. O Tarcísio é muito bem assessorado e é um cara estrategista. Mas olha só, você vai entender um pouco mais o porquê, para mim, é um dos melhores políticos de hoje. Olha só a desenvoltura do cara. Primeira pergunta que a gente tem que saber é o que é ser bolsonarista. Eu sou bolsonarista, vou continuar sendo bolsonarista. Isso significa que eu sou conservador, eu sou liberal e acredito num Brasil que vai ter economia de mercado, um Brasil que vai aproveitar o seu potencial, que vai fazer a transição energética. Vamos continuar acreditando no SUS gratuito, no SUS universal, vamos continuar acreditando na educação gratuita de qualidade.
Tarcísio, a provocação do Estadão a você ser bolsonarista é muito simples. É a seguinte: como conquistar um eleitorado de centro fazendo parte de uma corrente política que está na atenção das autoridades, sobretudo da Polícia Federal? Não, olha, não vejo problema nenhum. Eu não vejo por que a gente está na atenção da Polícia Federal. Por que essa corrente está na atenção da Polícia Federal? Veja, o que aconteceu no período que o Bolsonaro teve presidente. A gente enfrentou uma pandemia, entregou um Brasil crescendo, entregou um Brasil gerando emprego, entregou um Brasil com déficit em queda, entregou um Brasil que teve pela primeira vez redução de custos administrativos desde a Constituição de 88, teve apreço fiscal, o Brasil foi entregue com superávit. Enfim, reformas estruturantes têm sido feitas desde 2016 e essa trajetória não se encerrou de 2019 a 2022. E o que a gente acredita? No Brasil próspero, no Brasil pujante, no Brasil democrático, no Brasil que vai ser um grande exemplo na América Latina e no mundo todo. Ou seja, Vocês entenderam a sanidade do Tarcísio ao proferir as respostas com cunho provocativo que a mídia tem? Agora cá entre nós. Imagina, só põe na sua cabeça uma fala a lá radicalismo que muitas pessoas querem. O Tarcísio respondendo: Polícia Federal tá perseguindo o Bolsonaro porque é um bando de canalha? Já parou para pensar? E é estranho realmente alguém falar tão tranquilamente. Olha, o espectro político é perseguido pela Polícia Federal. É estranho ver um jornalista falar isso. E o Tarcísio deu a resposta. Então, assim, o cara é ponderado. Presta atenção. Nós estamos num jogo de xadrez, onde nesse jogo de xadrez você tem direito a mexer só as suas peças fracas. Enquanto que do outro lado, dobraram as peças fortes e eles jogam 3, 4 vezes antes de você jogar. E ainda, a depender da sua jogada, se for boa, eles vêm, batem na mesa e falam: não aceito. Pode jogar de novo porque essa jogada foi boa. É o jogo da direita contra a esquerda hoje. Não tem equidade de armas, vocês sabem disso. E aí, se você errar na jogada, é pior ainda. É muito pior. Então, esse é o modelo centrado de política que a direita tem que fazer. Então, para você que fica: mas eu não gosto do Tarcísio, você está criando mais discórdia aqui. E aí, meu amigo, vocês já viram onde que isso levou. Ou você está feliz com o estado atual que está a situação? Na minha visão, sou ponderado sim e não acredito que Tarcísio é traidor. Acho que o cara já chegou e falou: eu sou bolsonarista e ser bolsonarista é isso, isso e isso. Eu vou além, eu não sou bolsonarista, mas acho que o Bolsonaro é o maior líder político do Brasil. E por que eu falo abertamente para você que eu não sou bolsonarista? Porque se precisar criticar, eu vou criticar. Eu não tô com os holofotes voltados para mim, igual tá pro Tarcísio, que se o Tarcísio fala isso que eu acabei de falar: não sou bolsonarista, cara, eles vão cair matando em cima do cara. E se ele fala: eu sou bolsonarista, eles vão cair matando. Então, é isso. Eu posso criticar, tem um monte de crítica que eu tenho ao Bolsonaro, apesar de achar que ele foi o maior líder político e é o maior líder político até hoje. É assim, Lula não chega aos pés do Bolsonaro. Vou além. Eu tenho uma visão filosófica sobre isso aqui. O Lula é um espectro político que depende do petismo. Existe o petismo, não o lulismo. Eles defendem o espectro, a figura do PT, tá? Que foi um movimento e o Lula é uma figura desse movimento. O bolsonarismo, ele foi um movimento que criou e vai continuar a existência apesar do Bolsonaro. Então o Lula foi alguém que insurgiu de dentro de um movimento. Bolsonaro foi alguém que insurgiu o movimento. Então, é só para deixar claro para vocês o tamanho da diferença aqui. Vamos lá. Folha de São Paulo. Vamos falar do Pablo Marçal e de bolsonarismo também? Pois é. Até a Folha de São Paulo acho que está com medo de que o Pablo Marçal possa emplacar aí e causar dor de cabeça para o Nunes, tá? Olha o que o Pablo Marçal falou. Entrei para tirar o Boulos do caminho. E Nunes não é compatível com o Bolsonaro, diz Pablo Marçal. Você concorda comigo e com o Pablo Marçal? Porque eu concordo com o Pablo Marçal. O Boulos
na minha visão, a minha visão liberal que eu tenho, é o contrário de tudo aquilo que eu defendo para qualquer cidade brasileira. Então, é o cara que, na minha visão, se assumir a Prefeitura de São Paulo, de ponto de vista econômico, moral, entre outros pontos, será trágico. Pablo Marçal é um cara a ser experimentado ainda, mas é um cara que já mostrou que tem dentro dele a prosperidade. Afinal, nunca dependeu da política para criar sua riqueza. Um cara que saiu de baixo, um goiano como eu, um cara que saiu de baixo como eu, formou em direito como eu e subiu, sabe? Então, cara, tem uma visão de mundo bem mais preparado que a de Boulos. Por outro lado, o Nunes. O Nunes tem a representatividade da ala que ele quer os votos, que é o bolsonarismo. O Ricardo Salles foi preterido pelo Nunes. E o Ricardo Salles, olha aqui, para vocês verem o tamanho do problema. O Ricardo Salles, olha, é o cara mais querido pelos bolsonaristas. Concordam comigo? Vocês concordam? Que o Ricardo Salles, entre Salles e Nunes, todo mundo prefere o Salles. Ok. O Salles, autodeclarado bolsonarista. Ou seja, vinculado à figura do Bolsonaro. O Bolsonaro, pela pressão do PL, falou: não, Salles, não será você. Será o Ricardo Nunes, uma figura amplamente rejeitada pelos bolsonaristas. Mas hoje é a figura apoiada pelo Bolsonaro. O Ricardo Salles, por ter a figura, a pecha, eu sou bolsonarista, não pode se lançar uma candidatura independente e bater de frente com o Ricardo Nunes, porque ele vai ser considerado um traidor à fala do Bolsonaro. Pablo Marçal é um outsider. Ele não é um bolsonarista, mas ele é um outsider. Então ele chegou, entrou pelo PRTB e falando: olha, o Bolsonaro é um cara que eu respeito, um cara que realmente tem um posicionamento igual ao meu, mas eu não estou aqui para fazer só o que o Bolsonaro quer, porque o Bolsonaro quer o Nunes. Eu não vou fazer isso. E ninguém vai chamar o Pablo Marçal de traidor, porque ele não é do espectro bolsonarista. E eu vou ser sincero para vocês. Entre Nunes, entre Boulos e entre Marçal, vocês já sabem muito bem a minha opinião. Marçal. E aí, para fechar o caixão, para ficar top, eu queria o Salles como vice dele. Não vai acontecer porque ele não pode, porque ele está vinculado. Mas eu queria o Salles, tá? Só para deixar claro para vocês, tá? Só para deixar claro. Vamos lá, pessoal. Olha só. Quem te viu, quem te vê. Você já imaginou a Folha de São Paulo denunciando fake news de petista e do lado do Flávio Bolsonaro? Que coisa impressionante. Mas aconteceu. Para você ver como o mundo tá mudado, como essa menina mudou, gente, não é? Pois é. A Folha de São Paulo escancara para vocês. A PEC das praias não autoriza a privatização da costa. Lei federal assegura acesso ao público à orla. Ou seja, fake news da esquerda, deputados vão ter redes sociais suspensas? Vão entrar no inquérito das fake news a galera da esquerda que falou isso? Parece que não, né? Não é verdade que a chamada PEC das praias autorize a privatização da orla brasileira. O texto do senador Flávio Bolsonaro prevê a transferência de terrenos de marinha em áreas urbanas da União para os estados e municípios ou proprietários privados. Terrenos de marinha são áreas à beira do mar que ocupam uma faixa de 33 metros ao longo da costa marítima e das margens dos rios e lagos e não sofrem influência das marés, como a Folha mostrou. A proposta foi tema de uma audiência pública na semana passada, o que gerou discussões dentro e fora das redes sociais, inclusive entre a atriz Luana Piovani e o Neymar. E resumindo, a Luana Piovani, a galera da esquerda, espalhou fake news. Não são privatização de praias. Praias, tá? Não são. E aí, eis que a Folha de São Paulo falou a verdade. Fazer o quê, né? Olha só. Jovem Pan News. Lira pauta urgência para o PL que limita a delação premiada de presos e proíbe divulgação. Esse projeto está dando o que falar. Por quê? Porque foi um projeto de um petista,
ainda durante a Operação Lava Jato, que falava, olha, o sujeito está preso, ele está sofrendo pressão da polícia, pressão do judiciário para falar. Então, ele não tem que fazer delação premiada, não pode ser homologada essa delação premiada. E o teor da delação premiada não pode ser divulgado enquanto não encerrar o processo. Pois é, teve uma pressão, o Lira vai colocar agora em urgência e isso vai para votação. Se aprovado, a delação premiada do Mauro Cid cai, tá? Isso acaba beneficiando o Bolsonaro, é o que acusa aí o pessoal da esquerda aí, né? O Lira tá fazendo isso para ajudar, para beneficiar o PT. Só que, na verdade, não é interesse do Lira. Não é do Lira para ajudar o Bolsonaro. Vai refletir no Bolsonaro. Mas o interesse aqui são de outras questões, tá? De outras questões, tá bom? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Daqui a pouquinho estamos de volta com mais conteúdo. Abraço.